Oi, Marta. Johan já tá aí. Olá. Hoje eu vou estar falando com o Paulo Vicelli, diretor, diretor das relações institucionais da Pinacoteca, para a gente falar sobre a importância da sociedade civil na manutenção dos museus. Então, o Paulo já entrou aqui. Peraí. Oi, Cã, Paulito, tudo bom? tudo bem? Tudo e você? Tudo bom, tudo em ordem. Seja bem-vindo aqui e obrigada por aceitar esse convite. É um prazer, muito bom. Sempre é bom falar com os amigos, né? É verdade, por mais longe, mas tá tudo ótimo, é o jeito. Muito Bom, bem. eu tava falando que hoje a gente vai falar um pouco sobre a participação da sociedade civil na manutenção dos museus, como que é Uhum. importante e como nós podemos ajudar os museus a manter a nossa história, a construir novas histórias. E você também tem um papel fundamental, né, na Pinacoteca em relação a isso, nessa área. O Paulo é diretor de Relações Institucionais da Pina. Então, hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre isso. Bom, eu acredito que todos vocês saibam, mas a Pina é o museu mais antigo da cidade de São Paulo, fundado em 1905. E começou, né, com a arte do século XIX e tem todo esse diálogo com o mundo também e com produções hoje contemporâneas. Mas, primeiro eu queria que você se apresentasse, Paulito, e aí depois a gente começa, e aí a gente fala um pouco sobre, enfim, sobre a PAC, e aí a gente começa a nossa conversa. Uhum. Ótimo. Bom, eu estou na Pina já há 8 anos, né? E desde sempre minha carreira foi sempre um pouco voltada para a área cultural. Sempre gostei muito disso e sempre tentei fazer com que a minha graduação, a minha pós, enfim, fossem sempre um pouco direcionadas para a questão cultural. Eu sou formado em Relações Internacionais pela PUC. A minha ideia era inicialmente ser diplomata. Tentei, fui para lá, fiquei um pouco, Você fiz um seria um ótimo estágio, diplomata, você já é, né? mas aí daí cheguei lá em Brasília, fiz um estágio lá, falei, não, acho que não é isso que eu quero. E aí voltei e aí comecei a trabalhar sempre com essas questões ligadas à arte e cultura. Fiz uma pós em História da Arte e depois um MBA em Marketing. Então, com isso, eu acho que eu consigo hoje falar de relações institucionais, falar de comunicação, que são as áreas que eu venho atuando desde a época que eu comecei a trabalhar. Eu começo no Itaú Cultural, em 2002, mais ou menos, e lá eu fiz uma carreira longa de quase 10 anos, e depois de lá eu vim para a Pina para assumir essa diretoria de relações institucionais, junto com os meus colegas, o Marcelo Dantas, que é o diretor administrativo financeiro, e o Johan Vols, que é o nosso diretor-geral. E, enfim, então sempre me interessou muito essa intersecção entre arte, cultura, mas também não só o fazer artístico, mas como a gente convida mais pessoas ou interage com mais pessoas para que elas possam aproveitar dessa produção que está sendo feita por artistas, por museus, por centros culturais, enfim. Então, o meu papel é um pouco intermediar essas relações e fazer com que essas atividades se tornem cada vez mais visíveis para a sociedade e para o público em geral. E, bom, enfim, e aí lá na Pina eu coordeno basicamente duas áreas. Eu costumo dizer que para resumir de uma forma muito fácil, tudo que fala do museu para fora e tudo que traz dinheiro para o museu. Então, da parte que traz dinheiro para o museu, está toda a parte de captação, tanto pessoa física, jurídica, programa de amigos, programa de patronos, patrocínio, sobretudo via leis de incentivo. Outras captações a gente tem, por exemplo, a cessão de espaço para eventos, e isso também gera um recurso bastante importante para o museu. E outras formas que a gente possa inventar para fazer recurso. A loja, por exemplo, também é uma ótima fonte de recurso para a Pina.
um produto especial que às vezes a gente lança, uma gravura, alguma coisa assim, que isso também gera recurso para o museu. E a outra parte é a parte de comunicação. E aí eu tenho, debaixo do meu guarda-chuva, toda a comunicação, comunicação interna, comunicação externa, imprensa, design, editoria, todos eles ali perto. Então é uma forma também de garantir que essas informações, tanto da parte da comunicação quanto da parte da captação, também estejam juntas, sabe? Então eu acho que o formato da Pinacoteca é um formato muito interessante, porque ele propicia que as equipes também, com maior afinidade, possam também estar em contato umas com as outras. E aí o meu papel é fazer essa orquestra funcionar. Costurar, né, É. todas essas áreas. Bom, para a gente começar, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre 92, né, quando foi criada a PAC, a Associação Pinacoteca Arte e Cultura, e foi criada pela sociedade civil. Então eu queria que você falasse sobre a importância disso, como que isso é construído hoje, como que é o orçamento da Pinacoteca, né? Como que vocês dividem as verbas do que vem de pessoas, enfim, de colecionadores, de empresas, o programa de patronos, o programa dos amigos da Pinacoteca. Tá. É uma pergunta longa, então a É resposta vai longa, é ser meio longa, longa. mas a gente vai Mas daí interagindo você me aqui. corta. Tá bom, vamos lá. Bom, para começar, assim, desde 2006, a Pinacoteca e todos os museus do estado de São Paulo são administrados por organizações sociais. Isso foi uma escolha política do governo do estado de São Paulo lá atrás, que facilitou muitas coisas para os museus. Eu acho que São Paulo tem a pujança que tem no setor cultural, sobretudo nos museus, por conta desse modelo de gestão que é o modelo de OS. Nesse modelo, o que acontece? Uma associação da sociedade civil, então ela recebe uma concessão para administrar um museu durante um período de 5, 6, 7 anos. Durante esse período, essa organização social, ela pode, por exemplo, colocar funcionários todos capacitados, não tem interferência política. Então, isso já ajuda muito a manter um grau de profissionalismo muito alto nas instituições do Estado de São Paulo. E a Pinacoteca é um grande exemplo disso, né? Isso é um dos fatores que eu acho positivos do modelo de OS. Tem tantos outros, como, por exemplo, a gente poder fazer compras sem ter que passar por aquele processo de licitação, em que pese a gente tem sempre os 3 orçamentos, enfim, mas tem alçadas Compras, mais que flexíveis. compras que você está falando? Compras desde folha sulfite Tá. até, por exemplo, eu lembro de um caso muito emblemático que quando a Doris Salcedo foi fazer uma grande exposição na Pina, acho que era Plegária Muda, alguma coisa assim. Eram mesas e dessas mesas cresciam pelas frestas das mesas uma grama. Só que essa grama é uma grama que vem de um campo lá na Colômbia onde teve um massacre, teve uma história assim, de resistência e de uma grande matança lá. Então essa grama faz sentido no trabalho da Doris, né? Só que se a gente está, por exemplo, numa esfera em que a gente não tem alçada para comprar isso, vai ser a grama mais barata. E aí a gente não consegue... como que você diz que a gente precisa comprar uma grama que vem importada da Colômbia, né? Se você não pode comprar uma grama esmeralda aqui na esquina, na Flora do Tatuapé. Então, essa flexibilidade que também ajuda muito o museu a conseguir manter a sua excelência nas suas produções. Então, essa é um outro motivo que eu acho que as ações via OS, as administrações via OS na cultura, funcionam muito bem. Mas, dito isso, desde 2006, então, a Pinacoteca tem essa administração feita por essa organização social, que é a Associação Pinacoteca Arte e Cultura, que, diferente de outras associações também, ela tem um diferencial muito importante, porque ela surge de um programa de amigos
que já existia no museu. Então, ela é uma OS que a gente chama vocacionada. O interesse dela é a Pinacoteca. São pessoas que sempre devotaram seu tempo e dinheiro para o museu e que, então, formaram essa organização social para ajudar na administração do museu em parceria com o governo do estado de São Paulo. Então, isso já faz um diferencial muito grande. E essa organização social, ela então administra a Pinacoteca, o Memorial da Resistência, que é um outro equipamento cultural que a gente administra também, que fica no prédio da Pina Estação, que é o antigo DOPS, né? E ali então a APAC administra a Pinacoteca, seus dois edifícios, a Pina Luz e a Pina Estação, e o Memorial da Resistência. Bom, e aí como que a gente funciona do ponto de vista orçamentário? Hoje em dia, a gente já está quase 50-50, mas o governo do estado repassa 50% do nosso orçamento. Esse dinheiro que vem do governo do estado é pactuado através de metas e a gente tem que prestar contas dessas metas trimestralmente e a partir desse cumprimento dessas metas, que não deixa, que é a política de cultura do estado de São Paulo, em parceria com a Pinacoteca, a gente então recebe essa verba, que corresponde a 50% do nosso orçamento hoje, e essa verba serve basicamente para pagar os custos fixos. Luz, funcionário, manutenção do prédio, são 2 prédios históricos do Ramos de Azevedo, enfim, então tem todos aqueles para a Pinacoteca problemas. seguir viva. Para a Pinacoteca seguir viva, exatamente. Os outros 50% são captados. E aí, por mim e, basicamente, por mim e minha equipe, que sou eu, a Júlia, e a... Enfim, somos nós. Então, aí a gente, trabalhando nessa captação, a gente consegue captar os outros 50%. O que paga esse 50% captado? Esse recurso são as exposições. É o que faz o museu vivo, são as atividades, é o show de música na praça, no estacionamento, é o Pina Dança, é o Pina Música, são as exposições, as menores, as maiores, a manutenção do acervo. Então, tudo que a gente vê, basicamente, de impacto sobre a Pinacoteca na agenda cultural do país, isso é fruto da captação de recursos com iniciativa privada. E isso vem basicamente de leis de incentivo. São pouquíssimas empresas que põem verba direta, exatamente. A maioria, então, põe verba incentivada. Bom, a outra parte, como que a gente também faz, e aí a gente entra mais no nosso tema da live, que é a participação da sociedade civil dentro do museu, na manutenção do museu. O museu, assim como qualquer outra instituição na cidade, ele tem um papel, quase um papel cívico-democrático, sabe? Como uma instituição que é uma instituição que representa muito da nossa cidade, da nossa população e das pessoas, né? Da nossa história, né? Então, desde sempre, a Pinacoteca sempre foi ajudada por pessoas que doaram seu tempo, doaram seu dinheiro, para que o museu ficasse vivo durante 115 anos, né? Então, isso é muito bonito, porque a Pina é resultado dessa ação solidária e dessa ação da população de São Paulo, que doou obra, que foi voluntária, que foi lá no museu e comprou na loja, enfim. Então, são todas essas pessoas que construíram cada um daqueles tijolinhos e que hoje a gente consegue manter viva. E é bonito pensar nisso, né? Porque, na verdade, o museu é um lugar onde grandes conversas podem acontecer, né? A gente não está só falando sobre o passado ou só sobre a história, mas também essa ideia de você poder construir um futuro junto, né? Então, é muito importante. Até eu queria que você explicasse como que a gente pode se tornar amigos do museu, como que funciona esse programa.
Uhum. Porque eu acredito que muitas pessoas saibam, mas muitas pessoas também não saibam, né? Que Exato. não sabem. É, não, Muita gente me pergunta, Camila, como que faz? Como que eu faço para virar patrono? Ou como que faço para virar amigo do museu? é esse o legado, né, Can? A gente está falando de uma coisa que o que temos hoje no presente, mas o que a gente vai deixar para o futuro? O que nossos filhos, nossos netos vão receber da nossa geração? Se a gente não se engajar, se a gente não doar, não tiver presente, não estou falando para doar só para a Pinacoteca, mas é doar Sim, para qualquer sim. instituição que você tenha uma relação. Sabe, poxa, no meu bairro tem uma orquestra, no meu bairro tem um museu pequenininho, ou eu adoro balé. Pô, vamos doar para essas instituições, está todo mundo, e não é de hoje. Agora vai ser um período muito mais difícil, com Sim. as questões da pandemia, enfim, com todas essas limitações econômicas, isso vai ser muito mais difícil. Não que não fosse antes, mas agora vai ser muito mais. Muito Então mais, com agora certeza. a gente acho que precisa se ajudar mais ainda. As instituições precisam desse apoio da sociedade civil. E, enfim, então eu acho que os programas de amigos são fundamentais para esse tipo de ação. O programa de amigo da Pina, o programa de amigos da Pina é um programa que já existe há bastante tempo, desde 2016, mas ele é um programa ainda muito incipiente. Eu percebo, e tem uma história que eu nunca consegui comprovar, mas sempre me falaram que foi verdade, e eu acho que é muito provável que seja, que diz que o MoMA o Eu MoMA de tinha Nova York, né? certeza absoluta que Eu era sempre essa. falo isso. Se não é Vai lá. verdade, já virou, porque de tanto que eu falo. Mas o MoMA de Nova York diz que tem 750 doadores brasileiros no programa de amigos deles, né? A Pina não chega a 200 doadores. E doam valores a partir de R$ 200. O nosso programa de amigos é um programa que começa em R$ 200. Vai até R$ 3.000. Aí você tem várias categorias. Mas, a partir de R$ 200, você já dá sua contribuição para o museu, né? E essa contribuição é fundamental, por exemplo, para a manutenção dos nossos programas educativos, para alugar uma van, para trazer um grupo de idosos de um lar que fica lá no Jabaquara para vir visitar a Pinacoteca, para fazer uma ação na aldeia, na aldeia indígena que fica lá no Pico do Jaraguá. Então, esses recursos são recursos que fazem até a manutenção de uma obra. Então, precisa restaurar uma obra. De onde vem esse recurso? Vem do programa de De amigos. amigos. Então, o programa de amigos é um programa aberto para todo mundo, ele é super democrático, ele começa em R$ 200, vai até R$ 3.000. Você vai lá no site da Pina, escolhe qual que é a categoria que mais condiz com a sua possibilidade orçamentária nesse momento e faz sua doação. É rápido, é fácil, indolor e ajuda a Sim, manter a memória da Pinacoteca e das instituições no Brasil, né? E eu falo em nome da Pina, mas falo em nome de todas as instituições. com Sobretudo certeza. nesse momento, é super importante esse apoio da sociedade civil. E Muito. o programa de amigos, mas o que você dá de contrapartida? Isso já foi uma discussão também interna nossa, porque quando eu cheguei no museu, eu fui ligar para a lista de doadores do programa de amigos, e aí uma pessoa, eu falei assim, por que a senhora deixou de doar? Ela falou assim, porque vocês nunca me ligaram no meu aniversário. Aí eu falei, mas... E aí eu fui falar com o outro falou assim, eu não dou mais porque não tem tanto benefício. E esse é um mindset que a gente também precisa mudar, Sim, né? com certeza. Se você vai no Google e digita donation em inglês, aparece, e vai no Google Imagens e digita donation, aparece dinheiro, um monte de dinheiro caindo. Se você digita doação e vai no Google Imagens, aparece banco de sangue. Então, na cabeça de nós brasileiros, doar não está atrelado a dinheiro. E a gente precisa começar a mudar esse mindset. Por que as universidades dos Estados Unidos são as melhores do mundo? Porque os ex-alunos doam fortunas para a manutenção dos laboratórios, para a manutenção das bibliotecas. Tem um give back para a sociedade que é muito importante. E que a sociedade brasileira
aos poucos está começando a entender isso e a conhecer e doar por uma causa, não doar por uma contrapartida, Exato. Ó, né? alguém até aqui falou, a Cris falou, doadores precisam entender que a existência do museu já é uma grande contrapartida, Exato, né? é isso aí. Então, assim, você doa pela causa. Putz, eu adoro a Pinacoteca. Eu vou à Pinacoteca desde que eu sou criança. Eu Sim. já vi exposições maravilhosas lá. Não vou todo mês, mas vou uma vez ao ano. Mas entendo que esse museu é fundamental para a história do nosso país, né? Pela cultura, pela memória que ele gera, pelo E conhecimento pela que ele história que ele vai produz. contar também no futuro, do Exato. Então, presente, né? qual que é o meu gesto prático, né? Assim, gesto ativo para isso? É fazer uma doação para esse museu. E a gente não está falando de doações milionárias. Sim. Esse é o programa de amigos. Mas aí sim, bom, só para terminar essa história, as contrapartidas, a gente tem contrapartidas, obviamente, mas são contrapartidas que estão mais ligadas ao nosso negócio. Então, por exemplo, você tem desconto na loja, você tem entrada gratuita. Então, agora nós vamos ter a abertura assim que possível, com todas as medidas de segurança sanitárias, enfim, e assim que isso for possível liberado pelo governo do estado, a abertura da exposição dos Gêmeos, né? A exposição dos Gêmeos, com certeza, já era o grande blockbuster quando ela foi anunciada, ela vai ser ainda assim quando a gente abrir, dentro de todos os padrões de segurança e higiene possível, mas ela é um grande momento da história das artes e vai ser lindo para a Pinacoteca abrir para o público com essa exposição, que é uma exposição para cima, alegre, divertida, né, bonita, colorida. E nesse sentido, quem é amigo, por exemplo, entra gratuitamente, tem facilidades na entrada, não pega fila. Então, o programa de amigos também ajuda nesse sentido a favorecer também, dentro da Pinacoteca, uma contrapartida que eu posso dar. Então, eu dou ações exclusivas para eles. Então, por exemplo, a visita, o Gêmeos vai fazer uma visita para os doadores do programa de amigos antes da abertura. Assim como a Doris Salcedo fez lá atrás, assim como o William Kentridge fez, assim como Ana Maria Tavares fez, enfim. Então, todos esses artistas que passam pela Pinacoteca, a gente tem como contrapartida esse carinho, esse privilégio para os doadores do programa de amigos. Uma outra categoria... Quer falar alguma coisa? Eu tô Não, eu falando muito. queria só porque a Ana Carmen falou uma coisa que eu acho que é legal a gente falar também, antes da gente entrar no programa de patronato, que é sobre se essa cultura de doações está mudando no Brasil, mesmo sem incentivo fiscal, né? Porque a gente vê que nos Estados Unidos existe também um grande incentivo fiscal de doações, né? De quando você doa para os museus, para as universidades. E aqui a gente não tem isso. Então, assim, para pessoas físicas, né, muitas vezes. Então, você acha que isso está mudando, que existe mais uma conscientização, vamos falar, tipo, da pessoa como cidadã mesmo, de doar para o museu e de aquilo, né? Não precisa ter nada em troca. Você está dando para a cidade, para Exato. construir né, a memória. Eu acho que é isso, assim, a doação pela causa é essa doação do meu entendimento como cidadão e da importância que eu vejo em algumas instituições para preservar a memória e a minha qualidade de vida, né, a minha qualidade, Lógico. né, como cidadão. Mas eu acho que é mais essa história de que o cidadão, a pessoa física não tem tanto incentivo, eu não sei se é bem verdade, sabe? Porque a pessoa física pode sim usar as leis de incentivo, por exemplo, da Lei Rouanet, para quem tem imposto de renda completo, ele pode usar. As leis para algumas instituições, como por exemplo a Pinacoteca, que tem aquela lei, aquele imposto que se paga de herança, né? Acho que é ITCMD, alguma coisa assim, é isento para a Pinacoteca. Então tem vários mecanismos nas leis brasileiras que também facilitam e dão esse incentivo fiscal para quem está doando.
Mas eu acho que tem mudado, sim. Não é uma coisa muito rápida. Eu venho batendo nessa tecla desde que eu entrei na Pina, basicamente. Eu vejo alguma melhora, mas não é uma coisa muito visível, assim. Ela acontece e acontece pontualmente. Eu estou vendo, por exemplo, agora, acabei de ver o Carlos Gereissati aqui na Exato. nossa live. Obrigado, Carlos, por você estar aqui com a gente. O Carlos faz um trabalho maravilhoso no Iguatemi. E é basicamente sem lei de incentivo. O que ele faz para a Pinacoteca, o que o Grupo Iguatemi doa para a Pinacoteca, é de uma generosidade e de uma perenidade, porque é todo ano, não é uma coisa pontual, sabe? Então, esse tipo de atitude do empresariado, de pessoas físicas, isso tem mudado, mas ainda é raridade. E eu acho que é nosso papel, sempre que possível, falar sobre isso, usar dos meios de comunicação para, aos poucos, ir mudando esse mindset das pessoas. Concordo. Por isso que estamos aqui hoje, né, Paulito, para a gente falar da importância disso. Exato. Mas eu acredito que tem um movimento, sim, que as pessoas estão se Sim. conscientizando mais. Eu vejo até, assim, quando eu falo com amigos ou clientes, pessoas que querem realmente se engajar mais. Sobretudo jovens, Cami. Eu acho Sim. que assim, a nova geração, a sua geração, que é uma geração anterior à minha, anterior não, posterior à minha, Sou sei lá agora. interior. Você é anterior, né? Sei lá. É que eu tô bem Você é mais nova que conservada. eu. A sua geração, que é mais nova que eu, já é uma geração que é muito mais engajada, sabe? E vocês já trazem demandas que são demandas que estão ligadas à responsabilidade social, Sim. ao interesse cívico, à questão da cidadania. Você mesmo é um exemplo disso. Quer dizer, você tem feito um trabalho que é muito interessante e muito bacana, sobretudo com o seu círculo de amigos. Porque você está transformando essas pessoas que antes possivelmente não se interessavam por arte ou só conheciam arte quando iam para a Europa e visitavam o Louvre, porque é bacana, e agora estão no board do programa de amigos da Pina, estão no board do programa de amigos do MASP, estão atuando no MUBI. A Jéssica, nossa amiga, é agora coordenadora do programa de patronos do MUBI, não é uma coisa assim? Então, Ela eu é. acho que isso é muito fundamental. A Ana E Carmen está sabe falando que. aqui que é a abordagem. Eu acho que a Ana é uma grande publicitária, conhece muito sobre estratégias de comunicação, e eu acho que isso é fruto também de uma estratégia de comunicação. A Pinacoteca tem conseguido se manter na vanguarda nesse sentido, de se comunicar com o público de uma forma a desmistificar essas ideias de que o museu é um lugar de velharia, que o museu é um lugar para coisas estagnadas, que você Sim. entra no museu e as crianças têm que fechar a boca e cruzar os braços. Então, não, o museu é um lugar vivo, é um lugar cheio de É um lugar vida. de troca, né? De Exato, diálogo, de é um trocar lugar em que você vai pensamentos. para espairecer, para absorver, para aprender, para paquerar, enfim, é um espaço, né? É um espaço da cidade e a gente tem que se apropriar desses espaços, né? Você sabe que E eu amo uma frase que você fala, né? Que é assim: eu não quero pregar para quem já é convertido, eu quero uhum, pregar também para quem não é convertido. exato, E isso eu adoto muito no meu dia a dia, na minha profissão ou nas minhas relações até pessoais, porque eu acho que isso é tão importante, né? Não é, desmistificar essa ideia da arte, do museu, ou de ser, putz, eu preciso ir lá, eu preciso entender muito, ou para eu participar de um uhum, programa de amigos, será que é muito caro? Às vezes eu não, será que eu tenho acesso a isso? Então eu acho que isso que você fala é muito importante. eu acho que é fazer com que, via comunicação, a gente chegue nas pessoas, sabe? O museu tem por volta de 600, 500 a 600 mil visitantes ano. Esse é o mesmo número de visitantes praticamente do MASP, da Bienal, de outras instituições. Bienal um pouco mais, né, por conta do tempo, mas
É basicamente esses mesmos números. Então, o que faz a gente pensar que são as mesmas pessoas, não é? Então, eu não quero pregar para as mesmas pessoas sempre. Eu quero falar com mais pessoas. E como eu faço isso? Né? As redes Como sociais você têm nos faz isso? ajudado. Isso que Sim. eu queria saber. Bom, Conta, a gente pulou o programa de patronos, mas eu depois a gente volto. pode voltar, mas como que é essa relação com o público, o engajamento com o público? Como que você traz um novo público para o museu, que eu acredito que esse seja também um grande desafio, né? Mas assim, você faz isso extremamente bem. Então eu queria entender um pouco como que são as estratégias, o que vocês pensam, como vocês trazem essas novas pessoas para o museu. É assim, é um quebra-cabeça, é um puzzle. São várias pecinhas que vão se encaixando e que vão criando essa, esse interesse num, num indivíduo que está, enfim, longe desse círculo que a gente está falando. Então, acho que o primeiro grande atrativo é a programação. Né? Eu sou um museu. O meu core é fazer exposições e atividades públicas, culturais, enfim, esse é o meu core. Então, essa programação ela tem que representar um pouco essa diversidade. E eu tive a sorte de trabalhar com excelentes profissionais. O Tadeu Chiarelli, o Ivo Mesquita e agora o Johan. O Johan assim, é um privilégio para o Brasil ter o Johan trabalhando numa instituição como a nossa, sabe? É um profissional que podia estar em qualquer dos grandes museus do mundo e escolheu estar aqui. Então, é um privilégio para a gente ter profissionais aqui no Brasil como o Johan. E nesse sentido, ele tem uma cabeça que é muito aberta, assim, sabe? De entender o que também é a demanda do público. Eu não estou dizendo que a gente tem que dar exatamente o que o público quer, porque também essa também não traria nenhum... Dar só o que as pessoas pedem também não traz o efeito surpresa, não tem um aprendizado diferente, não se descobre coisas novas, né? Mas uma programação que mescla um pouco essas exposições mais... que tem um apelo mais popular, com exposições que têm um apelo mais acadêmico, outras que resgatam artistas importantes, como a gente fez de Cavalcante há 3 anos atrás. Enfim, criar uma grade de programação que reflita um pouco essa diversidade de público que o museu tem. Hoje eu tenho um público que é basicamente, a maior parte dele, ele compreende dos 12 aos 30 anos de idade, mas eu tenho as pontas também. Né? E isso é uma outra coisa que eu também falo muito, e você já deve ter ouvido milhões de vezes, que eu faço essa pergunta todos os dias. Como eu me torno relevante para um garoto ou uma garota de 12 anos de idade? O que o museu pode aportar de relevante para um garoto ou uma garota de 12, 13 anos de idade que antes de acordar já viu tudo nas redes sociais, já está jogando Minecraft, já está criando seus cenários, enfim, já tem um monte de informação e de repente ela chega num museu que é o oposto de tudo isso, né? Sim. Então, o nosso desafio, eu acho, como museu, e não só a Pina, mas esse é o meu pessoal, é transformar a Pinacoteca relevante para esse jovem de 12, 13, 14 anos. E então, criar estratégias que possam facilitar esse interesse desse jovem para o museu. Então, aí entra a programação, aí entra ferramentas de internet, de interação, então a gente teve o Até o Watson, educativo, né, que né? vocês têm. Fala um pouco, conta um pouco sobre o educativo, porque é um programa, é muito bem estruturado, né, o O educativo que vocês têm educativo na é super Pinacoteca. bem Eu acho que é bom, estruturado. legal falar. Ele entra dentro de uma dessas estratégias também, mas só para concluir essa coisa da comunicação, então aí entra essas ferramentas de tecnologia, aí entra uma comunicação muito mais próxima do público. Então a gente tem hoje um Instagram, um Facebook, um Twitter, nós estamos até no TikTok.
Ai, O não TikTok, sabia! a Pinacoteca está no TikTok. Então, assim, é isso. É isso. Nós estamos onde as pessoas estão. E até a E eu não mudança quero também, eu acho pregar que para do o logo, convertido, assim, né? pra Pina, também acho que isso é legal falar, né? Como, Cam? A mudança que vocês tiveram, tipo, pra, né, Ah, antes pois pra Pina. vocês estão vendo aqui, ó, a xicrinha Pina. O Ai, que pena, Pina, devia ter uma aqui comigo. o Pina é isso. A gente pensou, bom, Pinacoteca de São Paulo é um nome bonito, pomposo, mas é muito hermético, né? Pouca gente sabe que Pinacoteca é um coletivo de quadros, né? Quer dizer, um conjunto de quadros. E naturalmente as pessoas já chamavam o Museu de Pina. Né? Naturalmente a gente ouvia as pessoas dizendo, eu vou na A Pina. Pina. A gente falava muito, né? Eu antes de trabalhar na Pinacoteca, eu vou à Pina, na Pina está fazendo tal exposição. E aí a gente pensou junto com o meu time de comunicação, que é fenomenal também, que faz um trabalho maravilhoso. Somos poucos, mas a gente faz muita coisa. A gente então falou, não, vamos adotar o Pina, porque o Quando que foi Pina, isso? isso foi quando a gente fez 110 anos. Foi 5 anos atrás? 2010. Não, 2015. 2015, 5 2015. anos. 2015. E aí a gente falou, não, vamos adotar o Pina. Então, eu costumo dizer que o nome da Pinacoteca continua Pinacoteca de São Paulo. É como se você chamasse João Carlos Figueiredo. Uhum. Mas seus amigos te chamam de Joãozinho, ou né, alguma coisa assim. Então, seu nome oficial continua lá, o nome não mudou, o nome continua. O Pina é uma forma que a gente tem assinado, feito uma comunicação, os produtos, o merchandising, todo com Pina, que é uma forma de aproximar, uma forma de trazer mais para perto, de criar uma intimidade entre o público e, sobretudo, esse público que a gente quer atingir, que não é o público convertido, que não é o público que hoje está no museu, mas é o público que pode estar. Então, é para E é eles que a também um gente tem desafio, né, feito de isso. levar uma vez para o museu, mas também de fazer com que essas pessoas voltem para o museu, né? Que eu acredito que isso que é o mais importante, que não seja uma ação só pontual, né? Mas que seja que realmente faça parte da vida daquela pessoa. Às vezes vai lá porque não sei, até viu no Instagram uma exposição e Uhum, se uhum. interessou, mas essa coisa de você voltar para o museu também é muito importante. A segunda visita é importante, né? Mas é o hábito também, né, Cã? Uma coisa de Assim. cada vez, né? É, tudo Então, bem. assim, quando a gente fez o Homework, que foi um grande blockbuster, foi a Nossa, maior bilheteria fila. da história da Pinacoteca, Quantas 90%, visitas tiveram? 450, alguma coisa assim, mil E visitantes, quanto tempo? em 3 a 4 meses. Foi um fenômeno, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tinha esse público vindo para o Homework, nós tínhamos o acervo exposto, nós tínhamos uma exposição do Burle Marx naquele momento. Então, esse cidadão que ia visitar a exposição do Homework acabava impactado por todo um contexto de arte, de cultura, que ele até então desconhecia. 90% do público que foi a Homework nunca tinha pisado no museu antes. Então é lindo você pensar que essas pessoas depois desmistificou, né? Putz, o museu não é aquilo que eu imaginava, né? O museu é isso aqui, ó, é legal, é vivo, é cheio de gente, eu posso tirar foto, eu posso fazer live, eu posso curtir esse espaço, tem um café, tem uma área de restauro que eu posso ver as pessoas trabalhando, enfim, tem uma série de surpresas, né, ao longo desse percurso. Então, isso faz com que mais e mais pessoas acabam conhecendo e participando das atividades do museu. E as redes sociais têm sido fundamentais para isso, porque é na rede social que a gente gera desejo. É na rede social, sobretudo no Instagram, que a pessoa vê aquilo e fala, putz, que Quero coisa fazer parte incrível, disso, né? eu quero ver isso, eu quero fazer parte, eu quero contar para os meus amigos que eu fui. E o museu tem que se aproveitar disso. E Não essa, é e essa uma. experiência física, né, e presencial é insubstituível.
né? Então a gente fala, posso ver, tem gente, eu vi no Exatamente. Instagram, você foi na exposição, nossa, que linda a exposição, eu vi no Instagram, eu falei, gente, não, você Não é a o mesma Instagram é coisa. só a porta de entrada para Exato. aquilo, né? Mas Eu assim, sempre, vai. eu sempre cito um exemplo, que também é o seguinte. Quando a gente vê no Instagram um hambúrguer, aqueles hambúrgueres super suculento, você não se satisfaz só vendo o hambúrguer. Você vai querer provar aquele hambúrguer. Então, o Instagram, ele é uma porta de entrada, como você bem disse. Você não pode se satisfazer só com aquela imagem. Ele tem que te dar o desejo de você ir lá no restaurante X e comer um hambúrguer. A experiência só vai estar completa quando você for lá. A arte e os museus é a mesma coisa. Dizer que você viu a Bienal de Veneza pelo Instagram, você não viu, desculpa. Porque tem vários fatores que envolvem isso, né? É o cheiro do lugar, é a sua experiência para chegar até Como lá. você pisa naquele lugar, né? Se tem alguém mascando chiclete do seu lado ou falando alto, aquilo já melou, mas se tem sei lá, você está num espaço mágico e aquilo entra uma luz, de repente aquilo brilha de um jeito. O tamanho da obra, você sempre se surpreende, para menor ou maior. Verdade. É tipo a As Mona Lisa, cores. né? Eu lembro que eu tinha logo no começo, né? Vamos bem lá atrás. Gauguin era um artista que não me... Você falava Gauguin, mas nossa, que coisa chata, não achava muita graça. Até o dia que eu vi o primeiro Gauguin ao vivo. E eu acho que hoje o Gauguin é um dos meus artistas favoritos. Porque a hora que você vê ao vivo, longe daquela reprodução mal feita de livro ou de internet, a cor é um negócio fenomenal. Então essa experiência, ela é insubstituível. Então dizer que a gente viu uma exposição pela internet não funciona, né? Ela tem que ser uma experiência realmente. E tudo contempla, e tudo completa essa experiência, do seu trajeto ao sair de casa até chegar lá. E você sabe que muitas pessoas têm me perguntado, né? Como que a gente pode aproveitar esse período da quarentena? Eu falo, é incrível a quantidade de conteúdo que os museus, que as galerias, que os artistas estão criando, e é só uma porta de entrada para que quando você possa ir para o museu, né, ir para uma galeria, ir para um estúdio de artista, você vai estar muito mais preparado, né, para absorver aquilo. Então, eu acho que é uma época também muito boa para aprofundar esses estudos e a nossa conexão com a arte, sempre lembrando que, assim, as pessoas não vão deixar de ver arte, né, de vivenciar a arte ao vivo, né? Eu acho que esse momento da quarentena tem sido muito, assim, gritante, né? A importância da arte nas nossas vidas, né? Ninguém passou por esses momentos, ou estamos passando, sem ter visto um filme, sem ter ouvido uma música, sem ter lido um livro, sem ter acompanhado um post como, por exemplo, o Pina de Casa, que a Pina tem feito lindamente todos os dias, uma imagem de uma obra da Pinacoteca com um texto super claro, didático, fácil de ler sobre aquela obra. Então, nesse período, eu acho que ficou evidente, para quem tinha dúvida que a arte é fundamental nas nossas vidas, ficou evidente que a gente não vive sem. Porque na hora que tirou todo o resto, só sobrou a arte. E a arte que tem nos alimentado e tem nos feito ter esperança e tem nos feito ter vontade de viver e de superar esse momento, né? Eu estou vendo aqui fala. Só queria fazer uma menção, eu estou vendo a Mara aqui, é uma amiga que eu não conheço, ela já morou aqui no Brasil, é uma catalã, mora em Barcelona, apaixonada pela cultura brasileira. A gente ainda nunca se encontrou pessoalmente, mas ela já fez curso na Pinacoteca e é um exemplo assim de gente que mostra que a arte, a cultura, a todo momento é viva e é necessária. Então, a todo momento a gente precisa desse alimento, né? E, sobretudo, nesse momento que a gente está passando. Com certeza. A gente saiu do educativo e
Eu queria voltar rapidinho também no programa dos patronos, que eu acho que é uma coisa muito importante até para essa questão do acervo, né? Da formação do acervo da Pinacoteca, da Pina Contemporânea. Quer falar um pouco sobre o programa dos patronos? Vamos falar do Rapidinho. programa de A patronos. gente falou que a gente Eu ia falar falo meia hora, né? Mas meia hora. Eu falo, se você me deixa, eu fico falando horas. Enfim, o programa de patronos. Então, lá na Pinacoteca tem duas formas da sociedade civil ajudar o museu. A primeira forma é aquela que eu já contei no começo dessa live, que é o programa de amigos. Valores que vão de 200 a 3 mil reais, escalonados, contrapartidas, você vê o que adequa mais ao seu bolso com as contrapartidas, faz sua doação no site, lindo e feito. O programa de patronos é um programa um pouco diferente. Quando ele foi criado em 2012, ele foi o primeiro programa no Brasil com essa finalidade. E qual que é essa finalidade? A finalidade é comprar obra de arte contemporânea para o museu. Então é um programa que tem um objetivo muito claro: comprar a obra de arte contemporânea brasileira para enriquecer o acervo da Pinacoteca. Nenhum museu no país, desde 2012, hoje em dia talvez tenha um ou outro, mas nesse período, nenhum museu como a Pinacoteca tem comprado sistematicamente, ano após ano, obras de arte para enriquecer o seu acervo. Isso é fruto do programa de patronos. O programa de patronos, volto a falar da Ana Carmen, que está aqui, foi uma das fundadoras. A sua mãe é outra fundadora do programa, a Bia Yunis. Enfim, então tem pessoas que lá atrás, em 2012, se juntaram e pensaram, bom, vamos ajudar a Pinacoteca a manter o seu acervo atualizado. Porque a Pinacoteca é um museu de arte brasileira que vai do século XIX ou do século XVIII até a contemporaneidade. E como que a gente se mantém atualizado com essa produção, não é? Então, o programa de patronos vem nesse sentido. Todo o recurso do programa de patronos, diferente do programa de amigos, que eu posso usar para trazer a van, mas posso usar para reparar o telhado, o recurso do programa de amigos, a Pinacoteca do programa de patronos, só pode comprar obra de arte contemporânea para o museu. E aí a gente faz um negócio que é muito legal, que quem escolhe as obras são os próprios patronos. Votação, então, né? uma votação, a gente oferece às obras um conjunto de 20, 30 obras contemporâneas. Os curadores fazem uma defesa de cada uma dessas obras, então é muito legal delicioso. A escolha dessas obras é feita pelos curadores do museu, né? Tem uma prévia escolha pelos curadores do museu, que passam pelo Conselho de Orientação Artística, que é o nosso COA, e depois esse conjunto que já foi pré-aprovado segue para os patronos votarem. E aí os patronos, então, participam de um debate. Então é muito legal porque nesse grupo a gente tem gente que conhece super e é super colecionador, mas tem gente super jovem que está querendo aprender. E aí nesse grande debate, nessa arena que se monta, então as pessoas acabam conhecendo mais sobre artistas importantes brasileiros da atualidade e por que essa obra é importante, por que esse trabalho é mais importante que o outro trabalho, enfim. E aí os patronos votam nas suas obras favoritas e a gente cruza as votações com o orçamento disponível e aí é comprada então essa obra. O programa de patronos é um programa um pouco mais fechado, porque como tem a questão da compra de obra, então a gente tem uma certa preocupação ética com relação a isso, para evitar conflitos de interesse e tudo. Então, no programa de patronos, a gente não tem galerista, art advisor, dealer, enfim, todo mundo que possa lidar diretamente com compra e venda de obras, a gente prefere não ter no Isso grupo. É super importante. Só por uma questão de ética e manter até a própria independência do grupo, né? Mas são todos super bem-vindos no programa de amigos, por exemplo. Né? Então, esses dois são os dois programas que a Pinacoteca tem disponível para o público. O programa de amigos dá para entrar no site agora, fazer sua doação, é fácil.
vai lá no programa de amigos, escolhe a sua categoria, faz a doação, você já está ajudando o museu, e a sua carteirinha já é automática também. E o programa de patronos, aí sim, é um programa um pouco mais restrito por conta dessas limitações, mas se alguém ficar Quantas interessado pessoas também vocês têm hoje pode... no programa de patronos, mais ou menos? No programa de patronos, nós estamos com 115, 120 casais. O programa de patronos são casais. As doações são um pouco maiores, né? A gente, em torno de R$ 12.000, Por ano. mas eles têm por ano, mas é um benefício que é um recurso que é então reservado para a compra de obra contemporânea para o museu. E quer falar do Pinabol? Do primeiro Posso? Vamos, Pinabol? E aí, vamos, né? é, Eu acho que a gente vamos pode falar. falar. Ô, Can, dá uma passada aí nas perguntas, vê se Tô. tem alguma Boa. coisa A Ana que... Carmen está pedindo quais foram as obras adquiridas, mas foram tantas, né? Quantas obras foram até hoje adquiridas no Jaque, programa de a patrono? Jaque tá na live. Jaque, responde aí para mim, por favor, o total. Eu não sei, eu acho que foram mais de 20 obras já, mas eu não sei esse número exato, assim. O Léo aqui está falando que ele não sabe sobre que a literatura, a música, o cinema, não necessariamente você precisa, você consegue ser impactado mesmo não estando no lugar, mas eu acho que então, quando a gente estava falando daquela questão da arte, que você precisa ir até a arte, né, para Uhum. experienciar. É. Mas que vamos ver aqui, que tem alguma pergunta. Vocês acham que ainda tem muita gente que se sente inibida de ir ao museu ou se dedicar à arte por não terem condições de serem colecionadores? Já me perguntaram isso porque eu vou e eu não sou colecionador. Eu acho que o museu, eu vou usar uma metáfora que só quem nasceu nos anos 80 vai entender. Mas o museu não pode ser uma loja da Fórum nos anos 80. Que todo mundo tinha medo de entrar e era super, assim, você ficava meio apavorado, assim, você não sabia muito bem como se comportar. O museu não é, o museu é um espaço aberto, é um espaço democrático, é um espaço livre. E você não precisa ser colecionador, você não precisa ser doador, milionário, nada. Você só basta você gostar de arte e querer aprender. Né? O museu é esse espaço e é um espaço que a gente está lá à disposição, nosso educativo está lá à disposição. Eu, o Johan, a Valéria Piccoli, que é a nossa curadora-chefe, a gente está sempre circulando pelo museu. Então, os doadores dos programas de amigos e patronos também têm essa vantagem de ter um acesso às exposições, aos curadores. Então, ó, já que está respondendo, já adquirimos 66. 66, 20 eu estou muito fora do número. 66 obras até hoje. É maravilhoso. É um programa assim que não existe outro que eu conheça no país. Eu sei que tem filhinhos, outros museus criaram filhos. Eu acho que o MON de Curitiba criou um programa muito parecido com o nosso, baseado na nossa experiência, mas isso é maravilhoso. Né? Você estava falando sobre... Nossa, gente, calma aí. Vamos falar de Pinabol, então, porque já Vamos está falar do dando Pinabol, que meio-dia, a gente tem ninguém 5 aguenta mais eu minutos. falar, A ouvir eu gente tem falando. 5 minutos. A gente já falar Tá bom. meia hora, mas agora a gente tem 5 minutos. Vamos Então, falar sobre o Pinabol. em 2015, o museu fez seu primeiro baile de gala, chamado Pinabol. O Pinabol foi um grande evento para comemorar os 110 anos do museu. Foi a primeira vez que a Pinacoteca abriu suas portas, não para uma exposição, mas para uma festa. A ideia era criar um ambiente tipo Met Gala, um negócio super bacana, que gerasse recurso para o museu. Em contrapartida, a gente fez também nesse ano, isso aconteceu, foi muito legal, a festa foi 2015, né? maravilhosa em 2015. Com os recursos, a gente conseguiu comprar nosso primeiro Leonilson, uma obra do José Leonilson, que a Pinacoteca não tinha. Então, foi graças aos recursos do Pinabol. Naquele mesmo ano, também, nós fizemos uma grande festa, aí não tão limitada, mas uma grande festa ao ar livre para o público. Então, também teve essa contrapartida também bacana para o grande público. E aí, esse ano que a Pina comemora, em 2020, 115. 115 agora. 115 anos.
115 anos, a gente tinha começado a organizar um segundo Pinabol, que infelizmente a gente acabou cancelando, a Camila da comissão junto comigo e me ajudou muito nesse processo. A gente estava trabalhando há mais de um ano, né, Cam? Sim, mais Eu, de um ano. Camila, Anelisa Helenita Setúbal, Setúbal, Fernanda Vidigal, Fernanda Igleto Vidigal, Renata. Renata Paula Davi. Estou esquecendo alguém? Não. Não. E nós todos trabalhando arduamente para realizar o Pinabol, mas aí com a questão da pandemia, eu acho que agora fica meio inviável fazermos a festa. Ela ia acontecer dia 13 de agosto. Então a gente acabou cancelando em 2020, mas em algum momento no futuro a gente vai A gente já tinha retomar. vendido, né, o primeiro lote também O dos... primeiro lote já tinha sido vendido, mas enfim, são coisas que acontecem e eu acho que agora a E eu acho prioridade que é nossa até é importante outra, né? falar que muitas das pessoas que tinham, né, comprado como a gente está falando de sociedade civil e o poder, a importância das pessoas ajudarem os museus e os museus se manterem, que muitas das pessoas que tinham comprado, né, os ingressos para o Uhum. Pinabol falaram, não tem problema, que não vai acontecer, mas eu vou doar esse Doar. dinheiro, porque isso vai para o museu e para a gente manter o museu e principalmente agora, né? Que o museu Exato. os museus, as instituições precisam de ajuda muito mais do que nunca. É importante ajudar Não, sempre. total. E nesse sentido, eu acho que isso é um exemplo que alguém perguntou lá atrás, se estava mudando um pouco a mentalidade do brasileiro, né? Então, esse é um exemplo positivo disso, né? O Pinabol, as pessoas que compraram os ingressos estão generosamente doando esse ingresso para o museu. Então, sem lei de incentivo, sem nenhum incentivo fiscal, quer dizer, puro amor pela Pinacoteca, Sim. né? E a gente agradece muito a isso. Queria agradecer ao Max, que também escreveu super Querido, lindo eu vi ele aqui, aqui. falando da Pina, que foi um primeiro a se adaptar ao século XXI. Muito obrigado, Max, pelo apoio sempre. Paulito, eu acho que é isso então, né? Eu acho. Muitíssimo obrigada. Eu espero que já já possamos estar dentro da exposição dos Gêmeos na Se Pinacoteca, Deus quiser, a juntos. gente vai anunciar essa data assim que possível. Ai, que ótimo. Então tá bom. Tá bom? Beijo. Um beijo, obrigado, Camila. Obrigado a Obrigada. todo mundo que Ajudem os acompanhou. amigos da Pinacoteca. Se tornem Ajudem os amigos. amigos da Pinacoteca, sigam a Pinacoteca no Instagram e nas redes sociais, @PinacotecaSP, e a gente se vê logo mais lá no museu. Com Obrigado, certeza. pessoal. Obrigado, Camila. Beijo, obrigada Beijo. a todos. Obrigada, Paulo. Tchau. Beijo.